Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. É com muita alegria que nós iniciamos essa hora da misericórdia. Habemos Papam, graças a Deus. Ontem, quando começou a hora da misericórdia, já havia escolhido o Papa, mas infelizmente eu tinha gravado o vídeo horas antes. Mas graças a Deus nós já temos um Papa. Seja bem-vindo, Leão XIV. Que o Senhor o abençoe nessa sua jornada, nesse governo da igreja, que a gente sabe que não está fácil, que ele resgate muitas ovelhas que se perderam, tanto pela confusão, como pelos casos da vida, pelas coisas da vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a mãe de toda a humanidade, mas que tem como seus filhos prediletos o sacerdote. E nós sabemos que o Papa foi cardeal, o cardeal foi bispo, o bispo foi sacerdote. Então todos são sacerdotes. Que Nossa Senhora interceda pela Santa Igreja de Deus, por cada um de nós, que sejamos obedientes, e que também o Papa seja obediente à vontade do Senhor e que ele cumpra o Evangelho à risca. Também peçamos a intercessão de São José, o glorioso São José, o patrono da Igreja, que ele interceda por nós nesse momento de transição, vamos dizer assim. E também peçamos a intercessão de São Pedro, o nosso primeiro Papa, ele que foi um apóstolo. Após ter negado Jesus, nunca mais Pedro tropeçou, vamos dizer assim. Nunca mais Pedro falhou. Então, peçamos a São Pedro que também interceda e que ele o ajude a governar, ajude o Papa a governar. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Papa. Vamos saber quem é Robert Francis Prevost. Ontem, os sinos da Basílica de São Pedro anunciaram ao mundo o novo sucessor de São Pedro, o cardeal Robert Francis Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. A escolha marca um momento significativo na história da Igreja, não apenas pelo perfil singular do novo pontífice, mas também pela evocação de um nome que remete a uma tradição forte, enérgica e reformadora. Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, nos Estados Unidos, em uma família de raízes espanholas, italianas e francesas. Antes de ingressar na vida religiosa, formou-se em matemática e posteriormente entrou na Ordem de Santo Agostinho, onde professou votos solenes em 1981. Sua trajetória é marcada por um forte espírito missionário. Viveu por mais de 20 anos no Peru, onde exerceu diversas funções pastorais e acadêmicas. Em 2001, foi eleito prior-geral da Ordem dos Agostinianos, cargo que ocupou por 2 mandatos até 2013. Com isso, passou a ser uma figura conhecida e respeitada em várias partes do mundo. Em 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no norte do Peru. E em 2023, o Papa Francisco chamou a Roma para assumir o cargo de prefeito do dicastério para os bispos, tornando-se um dos nomes mais influentes da Cúria Romana. Embora não estivesse entre os mais citados nas bolsas de aposta do conclave, Prevost reunia atributos que uniam diferentes alas do colégio cardinalício. Experiência missionária concreta no sul global, América Latina, formação sólida em teologia e administração, proximidade com o Papa Francisco e sua visão pastoral, capacidade de diálogo e escuta, especialmente com as conferências episcopais, reputação de prudência, equilíbrio e espírito reformador sem ruptura. Em um momento em que a Igreja busca equilíbrio entre continuidade e renovação, Leão XIV parece representar uma síntese entre tradição e abertura, entre doutrina e escuta pastoral. A escolha do nome Leão XIV não é apenas simbólica, ela é carregada de significado e expectativa. O último Papa com esse nome foi Leão XIII, conhecido por sua encíclica social Rerum Novarum, que lançou as bases da doutrina social da Igreja
e abriu novos horizontes para a relação da fé com o mundo do trabalho, da política e da justiça. Ao adotar esse nome, Prevost envia um sinal claro: seu pontificado poderá ser marcado por um forte engajamento social, por uma defesa dos pobres, por um diálogo firme com a modernidade, sem abandonar a integridade da fé católica. Além disso, Leão remete à imagem de coragem, firmeza e autoridade espiritual, algo que muitos esperam ver em um tempo de desafios internos e externos. Leão XIV, estilo, pensamento e prioridades. Número 1, ele é um pastor com alma de missionário. Leão XIV traz para o pontificado a vivência direta com realidades periféricas, favelas, comunidades indígenas, dioceses pobres e regiões marcadas por desigualdade. Sua missão no Peru moldou uma visão encarnada de fé, centrada na proximidade com o povo e no serviço concreto. Número 2, reformador com equilíbrio. Como prefeito do dicastério para os bispos, Prevost foi peça-chave na nomeação de diversos bispos alinhados à proposta sinodal e pastoral de Francisco. Ao mesmo tempo, sempre buscou equilibrar critérios doutrinais, pastorais e administrativos. Espera-se que ele dê continuidade às reformas da Cúria, com ajustes pragmáticos, evitando rupturas. Número 3, diálogo com os bispos e sinodalidade. Sua atuação recente em assembleias sinodais o consolidou como homem de escuta, atento às diversas culturas e experiências da Igreja no mundo. Ele acredita na autoridade colegial dos bispos e deverá manter a agenda de escuta e discernimento iniciada por Francisco, dando ênfase à corresponsabilidade. E os desafios que esperam Leão XIV: reconectar com o Ocidente secularizado, em um mundo cada vez mais indiferente à fé, especialmente na Europa e América do Norte. O novo Papa precisará propor a fé cristã com renovado ardor e clareza, valorizando a dimensão espiritual, intelectual e sacramental da vida cristã, sem cair no moralismo estéril nem no relativismo confuso. Crescimento no sul global. Com sua experiência no Peru e seu contato com a Ásia e África, Leão XIV pode ser a ponte que fortalece a Igreja nas regiões onde ela mais cresce, reconhecendo a riqueza dessas culturas e oferecendo apoio estrutural, formativo e vocacional. Paz e diplomacia internacional. Em um cenário global marcado por guerras, polarizações e perseguições religiosas, a figura de um Papa diplomático, mas firme na defesa da dignidade humana, será essencial. Espera-se que Leão XIV amplie os canais de diálogo com o Oriente Médio, China, África e blocos internacionais. A eleição de Leão XIV pode inaugurar uma nova fase de consolidação após o ciclo de abertura e descentralização iniciado pelos papas São João Paulo II, Bento XVI e intensificado por Francisco. Com ele, a Igreja poderá viver um tempo de unidade doutrinal com diversidade pastoral, coragem missionária com sobriedade institucional, escuta sinodal com clareza evangélica. Seu nome já desperta interesse e esperança. Agora começa o verdadeiro desafio: conduzir mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo em tempos de crise cultural, tecnológica e espiritual. Leão XIV, o novo Papa vindo de Chicago e forjado no solo missionário do Peru, assume o trono de Pedro como pastor global, homem de escuta, reformador discreto e símbolo de uma igreja em saída, mas com raízes firmes na tradição. Com o olhar voltado ao mundo, aos pobres, às periferias e à evangelização, seu pontificado promete continuidade com renovação e sinaliza que o Evangelho, como disse Leão XIII, continua sendo a chave para enfrentar os desafios da modernidade com esperança cristã. E esse foi mais um texto, mais uma contribuição de Tiago Zanetti do Pocket Terço, mas eu trouxe aqui também uma curiosidade trazida por Carlos René, ele que tem o perfil no Instagram, o Padre Pio.
Papa Leão XIV foi eleito no dia da aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano. É a principal aparição de São Miguel Arcanjo. Em 8 de maio de 490, São Miguel apareceu no Monte Gargano, na Itália. Foi o Papa Leão XIII quem compôs a poderosa oração do exorcismo de São Miguel Arcanjo, inspirada por uma visão espiritual que teve. Ele viu o demônio se lançando feroz contra a Santa Igreja. Hoje, 1535 anos depois, exatamente no 8 de maio, a Igreja recebe um novo leão, o Papa Leão XIV. Incrivelmente, o novo Papa Leão XIV também recordou que ontem, 8 de maio, foi o dia da súplica de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A súplica Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é uma oração composta pelo beato Bartolo Longo, que é rezada somente em 2 datas no ano, 8 de maio e 1º domingo de outubro. Bartolo Longo era um sacerdote satanista que se converteu pela reza do Santo Rosário. Após sua mudança de vida, ele se tornou um dos maiores apóstolos do Rosário de todos os tempos. São Padre Pio tinha uma profunda devoção por Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e a recomendava frequentemente a seus filhos espirituais. No Brasil, a devoção a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia tem sido especialmente difundida pelo Instituto Hesed, e eu acrescento aqui, pelo Frei Josué e também pelo nosso canal Combatemos com Oração. Já há 5 anos nós rezamos aí a novena Nossa Senhora do Rosário de Pompeia ininterruptamente. E assim o Papa disse ontem: Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Nossa Mãe Maria, quer sempre caminhar conosco, estar próxima, ajudar-nos com sua intercessão e seu amor. E assim nós vamos pedindo que Nossa Senhora interceda por nós, pela nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações. E o Senhor sabe, todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente
as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 1284. Irmã Faustina escreve: Ó Jesus, vejo tanta beleza espalhada à minha volta, pela qual incessantemente vos rendo graças. Mas percebo que algumas almas são como pedras, sempre frias e insensíveis. Nem com milagres se comovem muito. Têm o olhar abaixado para os seus pés, e assim nada veem além de si mesmas.
Deus está falando conosco. Muitas vezes nós somos essas pessoas, frias e insensíveis. E você há de concordar comigo que, com esse boom da internet, dos meios de comunicação, das redes sociais, das mídias, tendo acesso a tantas informações ao mesmo tempo, os telejornais, tudo isso tem conspirado ultimamente para que nós fiquemos insensíveis. São tantas notícias, e na grande maioria notícias ruins, negativas. Claro que nós devemos ser informados dos acontecimentos, mas os jornais também deveriam ser canais de esperança, de alegria para nós. Você também há de concordar que existem certos jornais que nem deveriam ser chamados assim, certos programas jornalísticos, onde nós vemos apenas violência, sangue, e tudo isso vai levando a sociedade a ficar até mesmo pessimista. Nós assistimos aquele programa e depois fica uma sensação ruim dentro de nós, na nossa mente, no nosso interior, porque estamos deixando entrar, penetrar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos sentidos, apenas notícias ruins, trágicas. Devemos sim ser bem informados e rezar por aqueles que sofrem, por exemplo, aqueles que sofrem com chuvas, com enchentes, com alguma situação, alguma dificuldade, algum acidente, algum terremoto. Nós devemos nos unir, mas cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, para que você não alimente sua alma com veneno, para que você não alimente sua alma com coisas negativas demais. E o nosso mundo hoje também sofre desse mal. Muitas pessoas que estão insensíveis à dor do outro. São matérias que a gente vê, que a gente percebe. Muitas vezes, por exemplo, um avião que caiu em certa região, no interior de um estado, e 2 pessoas ali de dentro do avião falecem, e imediatamente as pessoas ali dos arredores chegam para saquear, para roubar o que estava dentro do avião, sem respeitar aquelas 2 pessoas que acabaram de perder a sua vida. E quantas vezes você já deve ter visto isso em acidentes nas estradas, não é? Quando um caminhão tomba com mercadoria. Muitas das vezes, ali naquele acidente, tem pessoas que estão gravemente feridas ou que morreram, mas que muitas pessoas correm para saquear aqueles produtos. Não se valoriza mais a pessoa, mas as coisas. Nisso se resume o mundo de hoje. Não se valoriza a vida humana, mas se valorizam os objetos, as coisas, ou até os animais, menos a vida humana. Então vamos pedir hoje ao Senhor que, a começar por mim, por você, o Senhor quebrante esses corações endurecidos, esses corações de pedra, esses corações insensíveis. Como a irmã Faustina nos diz, percebo que algumas almas são como pedras, sempre frias e insensíveis, nem com milagres se comovem muito. Têm o olhar abaixado para os seus pés, ou seja, são egoístas, são fechados em si mesmos e não olham para o alto, mas olham para baixo, para os pés. E assim nada vem além de si mesmas. Que o Senhor nos dê hoje essa graça de ser como Santa Faustina, de ver as belezas de Deus espalhadas nesse mundo, de olhar para a natureza e contemplar as maravilhas de Deus, de poder acordar pela manhã e agradecer pelo fato de estar vivo, de olhar a sua família e louvar pela família que você tem, mesmo com os defeitos. Vejo tanta beleza espalhada à minha volta, pela qual incessantemente rendo graças.
ao Senhor. Ó Deus, não permita que tenhamos um coração de pedra. Aliás, Senhor, retira de nós toda dureza, tudo aquilo que está como pedra em nós. Senhor Jesus, dai-nos a graça de sermos sensíveis à dor do outro e também às belezas, a beleza do outro, a beleza da criação. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor criou e obrigada porque o Senhor também se manifesta no belo. Dai-nos a graça de fazermos a diferença neste mundo, ó Deus, de não olharmos para nós mesmos, mas de contemplarmos da beleza da vida com os nossos irmãos. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena, rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta. Capítulo 606. Jesus e Maria são a antítese de Adão e de Eva. Judas Iscariotes é o novo Caim. A verdadeira evolução do homem é a do seu espírito. São reflexões que Jesus faz diretamente a Maria Valtorta. Diz Jesus a Maria Valtorta: a dupla Jesus e Maria forma a antítese da dupla Adão e Eva. Está predestinada a anular tudo que foi feito por Adão e Eva e a colocar de novo a humanidade no ponto em que estava quando foi criada, rica de graça e de todos os dons dados pelo Criador. A humanidade passou por uma regeneração completa pela obra dos dois, Jesus e Maria, os quais se tornaram os novos progenitores da família humana. Todo o tempo que veio antes deles foi anulado. O tempo e a história do homem passaram a ser contados a partir do momento em que a nova Eva, por uma viravolta na obra da criação, tira do seu seio inviolado, por obra do Senhor Deus, o novo Adão. Mas para anular as obras dos dois primeiros, que foram a causa da enfermidade mortal e de uma mutilação eterna e empobrecimento,
mais ainda, de indigência espiritual, porque depois do pecado, Adão e Eva se encontraram despojados de tudo aquilo que lhes havia sido doado, uma riqueza infinita, o Pai Santo. Tiveram estes dois segundos que agir em tudo de maneira oposta aos dois primeiros. Por isso tiveram que pôr em prática a obediência até chegarem ao ponto da perfeição de quem se aniquila e se sacrifica na carne, no sentimento, no pensamento e na vontade, para aceitar tudo o que Deus quer. Portanto, praticar a pureza até o grau de uma castidade absoluta pela qual a carne, para nós dois puros, que é que valia a carne? Era apenas um véu de água sobre o espírito triunfante, uma carícia do vento sobre o espírito rei, cristal que isola o espírito senhor e não o corrompe, pois é um impulso que ajuda e não um peso que oprime. Isto é o que foi a carne para nós. Menos pesada e sensível do que uma veste de linho, uma leve substância interposta entre o mundo e o esplendor do eu sobre-humanado. O meio para fazer o que Deus queria, nada mais. Terá sido nosso amor? Com certeza, o perfeito amor foi nosso. Não é, ó homens, não é amor a fome de sensualidade que vos torna cheios do desejo de saciar-vos com a carne. Isso é luxúria, e nada mais. Tanto isso é verdade, que amando-vos assim, e vós credes que isso é amor, não sabeis compadecer-vos uns dos outros, nem ajudar-vos, nem perdoar-vos. E então, que é o vosso amor? É ódio. É unicamente o delírio paranoico que vos impele a preferir o sabor de alimentos podres aos de alimentos sãos, fortificantes dos sentimentos nobres. Nós tivemos o perfeito amor, nós os castos perfeitos. Este amor abraçava a Deus no céu, e unido a ele, como as raízes ao tronco que as une e as nutre, expandia-se e descia, esbanjando-se do repouso, do refúgio, de sustento e conforto nesta terra e em seus habitantes. Ninguém está excluído deste amor, nem os nossos semelhantes, nem os seres inferiores, nem as ervas, nem as águas, nem os astros, nem mesmo os maus estavam excluídos deste amor, porque eles também, ainda que fossem membros mortos, contudo sempre eram membros do grande corpo de Cristo, e por isso viam neles, ainda que deturpada e enfeada por suas maldades, a santa efígie do Senhor, que os havia criado à sua imagem e semelhança. Regozijando-se com os bons, chorando sobre os não bons, orando o que vem a ser um amor ativo que se manifesta com o pedir e receber proteção para quem se ama, rezando pelos bons, a fim de que se tornem sempre melhores e se aproximem cada vez mais da perfeição do bom, que lá dos céus nos ama, orando por aqueles que ficam vacilando entre a bondade e a maldade, para que se fortalecessem e soubessem persistir no caminho santo, rezando pelos maus, a fim de que a bondade falasse aos seus espíritos, os derrubasse talvez com o fulgor do seu poder, mas os convertesse ao Senhor seu Deus. Nós amamos, como ninguém mais amou. Nós estimulamos o amor até as alturas da perfeição, para encher com o nosso oceano de amor o abismo que foi cavado pela falta de amor dos primeiros, que amaram a si mesmos mais do que a Deus, querendo ter mais do que era lícito para se tornarem superiores a Deus. Por isso, nós tivemos que unir à pureza, à obediência e à caridade, mais do que a todas as riquezas da terra, a carne, o poder, o dinheiro, esse trinômio de Satanás, oposto ao trinômio de Deus, a fé, a esperança e a caridade. Ao ódio, à luxúria, à ira, à soberba, às 4 paixões perversas que são a antítese das 4 virtudes santas, a fortaleza, a temperança, a justiça e a prudência. Nós tivemos que unir a prática constante de tudo que era oposto ao modo de agir do casal Adão e Eva. E se ainda nos foi fácil fazer isso por causa de nossa boa vontade sem limite,
Somente o Eterno é que sabe como foi heróico cumprir esta prática em certos momentos e em certos casos. Eu quero aqui falar de um só, de minha mãe, não de mim, da nova Eva, a qual havia rejeitado desde os mais tenros anos os afagos usados por Satanás para induzi-la a morder o fruto, a provar aquele sabor que enlouqueceu a companheira de Adão. A nova Eva não se limitou a rejeitar Satanás, mas o havia vencido, esmagando-o por sua vontade de obediência, de amor e de uma castidade tão ampla que ele, o maldito, ficou realmente esmagado e domado. Não porque Satanás não pode sair de debaixo do calcanhar de minha mãe virgem. Ele se baba e espuma, ruge e blasfema, mas sua baba cai no chão, e o seu urro não chega até ao redor do ar que rodeia a minha santa, a qual não percebe o fedor nem as risadas dos demônios, nem vê, não pode ver a baba nojenta da serpente eterna, porque as harmonias celestes e os celestes aromas rodeiam com amor a sua santa pessoa, a bela pessoa, e porque os olhares dela, mais puros do que o lírio e mais cheios de amor do que o da pomba que arrulha, fixa somente ao seu Senhor eterno, do qual ela é filha, mãe e esposa. Quando Caim matou Abel, a boca de sua mãe proferiu as maldições que o seu espírito, separado de Deus, sugeria contra o seu próximo mais íntimo, o filho de suas vísceras profanadas por Satanás e tornadas feias por um desejo desregrado. E aquela maldição foi a mancha no reino do moral humano, como o delito de Caim foi a mancha no reino do animal humano. Era o primeiro sangue sobre a terra, que atrai como um ímã milenário todo o sangue que a mão do homem derrama, fazendo-o verter das veias do homem. Maldição sobre a terra, proferida pela boca do homem. Como se a terra não estivesse já bastante maldita por causa do homem rebelde ao seu Deus, e não tivesse ainda devido conhecer os abrolhos e espinhos, a dureza das glebas, as secas, as saraivas, as geadas e as canículas. Esta terra que havia sido criada perfeita e servida por elementos perfeitos, a fim de ser a morada cômoda e bela para o seu rei, o homem. Maria deve desfazer o que Eva fez. Maria vê o segundo Caim, Judas. Maria sabe que ele é o Caim do seu Jesus, isto é, do seu Abel. Ela sabe que o sangue deste segundo Abel foi vendido por aquele Caim e já está derramado. Mas ela não amaldiçoa, ela ama e perdoa, ama e torna a chamar. Ah, maternidade de Maria, a mártir, maternidade sublime, tanto quanto a tua, que é virginal e divina. Foi com esta última que Deus te presenteou. Mas com a primeira, tu, ó Mãe Santa, ó Corredentora, tu mesma te presenteaste, porque tu, somente tu, é que pudeste naquela hora, com o coração moído por aqueles flagelos que haviam moído minhas carnes, soubeste dizer a Judas aquelas palavras. Tu, somente tu soubeste naquela hora, quando já sentias o peso da cruz que te rachava o coração, soubeste amar e perdoar. Maria, a nova Eva, ela nos ensina a nova religião que leva o amor a perdoar a quem lhe mata um filho. Não sejais como Judas, que esta mestra da graça fecha seu coração e perde a esperança quando diz: ele não pode me perdoar, pondo assim em dúvida as palavras da Mãe da Verdade e, portanto, as minhas palavras, que haviam sempre repetido que eu tinha vindo para salvar e não para perder, para perdoar a quem vinha a mim arrependido. Maria, a nova Eva, também recebeu de Deus um novo filho, em lugar de Abel, matado por Caim, mas não o teve como uma hora de alegria brutal que torna anestesiada a dor sob os vapores da sensualidade e as canseiras do contentamento, mas o teve em uma hora de dor total, aos pés de um patíbulo por entre os estertores do moribundo que era o seu filho, os impropérios de uma multidão deicida e uma desolação imerecida e total, já que Deus não mais a consolava.
A vida nova começa para a humanidade e para cada um dos homens a partir de Maria. Em suas virtudes e em seu modo de viver, ela é vossa escola. E em sua dor, que teve todas as facetas, até a do perdão, para aquele que matou seu filho, está a vossa salvação. E Jesus continua dizendo a Maria Valtorta. No Gênesis se lê: então Adão pôs em sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os viventes. Oh, sim, a mulher era nascida da virago que Deus havia formado para ser companheira de Adão, tirando-a da costela do homem. Ela nascera com o seu destino doloroso porque tinha querido nascer, pois tinha querido conhecer o que Deus lhe havia ocultado, reservando para si a alegria de dar-lhe a alegria de uma posteridade sem o aviltamento da sensualidade. A companheira de Adão tinha querido conhecer o bem que se esconde no mal e, sobretudo, o mal escondido no bem. Porque, seduzida como tinha sido por Lúcifer, tinha o desejo de conhecer coisas que só Deus podia conhecer sem perigo e se tinha tornado criadora. Mas, usando indignamente essa força de bem, ela a tinha corrompido praticando um ato mau, que foi a desobediência a Deus, a malícia e a cobiça da carne. Ela já era a mãe. Havia um pranto sem parar ao redor de sua rainha profanada, e um pranto desolado da rainha por causa daquela profanação, cuja realidade ela compreende e sabe que não pode desfazer-se. Se as trevas e os cataclismos acompanharam a morte do inocente, também as trevas e a tempestade acompanharam a morte do inocente e da graça que havia nos corações dos progenitores. E assim havia nascido a dor sobre a terra, e a providência de Deus não quis que ela fosse eterna, dando-vos, depois de muitos anos de dor, a alegria de sair da dor para entrar na alegria, se souberdes viver com reta intenção. Ai do homem, se ele tivesse devido, com suas forças humanas, fazer-se o dono da vida, e ter que viver com a lembrança dos seus delitos e um contínuo aumento deles, porque viver sem pecar vos é mais impossível do que viver sem respirar, sendo vós as criaturas que havíeis sido criadas para conhecer a luz, mas que a treva por si mesma envenenou, fazendo-vos as suas vítimas. A treva, ela vos rodeia continuamente, ela vos envolve, fazendo renascer tudo que o sacramento desfez. E porque vós não opondes contra ela a vontade de serdes de Deus, chega a envenenar-vos de novo com o seu veneno, que o batismo em vós havia tornado inócuo. Deus Pai afastou o homem, de cuja desobediência eram evidentes os sinais, do lugar de delícias paradisíacas, a fim de que ele não pecasse uma segunda vez e até mais ainda, levantando sua mão de ladrão para a árvore da vida. Não podia mais o pai confiar em seus filhos, nem sentir-se seguro em seu paraíso terrestre. Satanás havia penetrado nele para armar ciladas às suas criaturas prediletas, e tinha podido seduzi-las à culpa quando eram inocentes. Com mais facilidade, teria podido fazê-lo agora, quando não eram mais inocentes. O homem havia desejado possuir tudo, não deixando para Deus o tesouro de ser o Criador. Que fosse embora então com a riqueza conquistada com violência e a levasse consigo para a terra do exílio, a fim de fazê-lo lembrar-se sempre do seu pecado, como um rei aviltado e despojado dos seus bens. A criatura paradisíaca se havia tornado uma criatura terrestre, e deviam passar por séculos de dor para que o único que podia estender a mão para o fruto da vida se aproximasse e colhesse daquele fruto para toda a humanidade, e o colhesse com suas mãos transpassadas e o desse aos homens, a fim de que eles se tornassem cordeiros do céu e possuidores da vida que não morre nunca. Diz ainda o Gênesis: depois Adão conheceu sua mulher Eva. Tinham querido conhecer os segredos do bem e do mal. Justo era que conhecessem agora também a dor de terem que reproduzir a si mesmos na carne, tendo a ajuda direta de Deus somente para aquilo que o homem não pode criar, o Espírito, centelha que vem de Deus, sopro que por Deus é infundido,
selo que põe sobre a carne o sinal do Criador eterno. E Eva deu à luz Caim. Eva estava com a carga de sua culpa. Chamo aqui a vossa atenção sobre um fato que, para a maior parte das pessoas, passa despercebido. Eva estava sob o peso de sua culpa. Nem a dor tinha sido ainda na medida suficiente para diminuir sua culpa. Como um organismo carregado de toxinas, ela havia transmitido ao filho tudo o que pululava nela. E Caim, o primeiro filho de Eva, tinha nascido malvado, invejoso, iracundo, luxurioso e perverso, pouco diferente das feras em seu instinto, mas muito superior a elas quanto ao que é sobrenatural, porque em seu eu feroz ele negava o respeito a Deus, para o qual olhava como para um inimigo, achando que era permitido não prestar a ele um culto sincero. E Satanás ainda o excitava mais a zombar de Deus. E quem zomba de Deus não tem mais respeito por ninguém neste mundo. Por isso é que aqueles que estão em companhia dos que zombam do Eterno conhecem o que é o amargor do pranto, porque não há para eles nenhuma esperança de um amor respeitoso em seus filhos, nenhuma segurança de um amor fiel em seu consorte, nenhuma certeza de uma amizade honesta em seus amigos. Lágrimas e mais lágrimas regaram o rosto de Eva e regaram também o seu coração por causa da dureza de seu filho, lançando em seu coração o germe do arrependimento. As lágrimas e mais lágrimas conseguiram para ela uma diminuição de culpa, porque Deus perdoa ao ver a dor de quem se arrepende. E o segundo gerado de Eva teve sua alma lavada no pranto da mãe e foi agradável e respeitoso para com seus genitores, devotado para com seu Senhor, cuja onipotência ele percebia vir raiando dos céus. Ele era a alegria da decaída. Mas o caminho doloroso de Eva devia ser longo, proporcional ao seu caminho na experiência do pecado, pois neste houve um frêmito dos sentidos e naquele um frêmito de espasmos. Neste beijos, naquela sangue, neste um filho, naquele a morte de um filho, do predileto por sua bondade. Abel se tornou um instrumento de purificação para a culpada, mas que purificação dolorosa! Ela encheu com seus uivos a terra, que ficou horrorizada pelo fratricídio e misturou as lágrimas de uma mãe com o sangue de um filho, enquanto aquele que o havia derramado, por ter ódio contra Deus e contra o irmão amado por Deus, fugia perseguido por seu remorso. Diz o Senhor a Caim: por que estás irritado? Pois se tu faltas contra mim, ainda te irritas porque eu não olho para ti benignamente? Quantos Caíns há sobre a terra? Eles me prestam um culto cheio de derrisão e hipocrisia, ou não me prestam absolutamente, e ainda querem que eu olhe para eles com amor e os encha de felicidade. Deus é vosso rei, não é o vosso servo. Deus é vosso pai, mas um pai nunca é servo, se julgarmos conforme a justiça. Deus é justo e vós não o sois, mas ele é. E ele não pode deixar de vos castigar, visto que ele vos cumula de benefícios sem medida, contanto que o ameis um pouco, mesmo quando vê que zombais dele. Mas a justiça não conhece dois caminhos. Seu caminho é um só. Aquilo que fazeis, aquilo tereis. Fazei o bem e tereis o bem. Fazei o mal e tereis o mal. E podeis crer. É sempre muito mais o bem que recebeis em comparação com o mal que deveríeis receber pela vossa maneira de viver em rebelião contra a lei divina. Foi dito por Deus: não é verdade que se fizeres o bem, terás o bem, e que se fizeres o mal, o pecado estará imediatamente à tua porta? De fato, o bem produz em nós uma constante elevação espiritual e nos vai tornando sempre mais capazes de fazer um bem cada vez maior, até chegarmos a atingir a perfeição e nos tornarmos santos. Ao passo que basta ceder ao mal para nos degradarmos e nos afastarmos da perfeição e conhecer o domínio do pecado que entra no coração e o faz ir descendo gradualmente a culpabilidades cada vez maiores.
Mas, diz ainda Deus, mas abaixo de ti estará o desejo disso e tu o deves dominar. Sim, Deus não vos fez escravos do pecado. As paixões estão abaixo de vós, não acima de vós. Deus vos deu inteligência e força para vos dominardes. Também aos primeiros homens, atingidos pelo rigor de Deus, ele deu inteligência e força moral. Agora, pois, desde que o Redentor consumou para vós o sacrifício, vós tendes para ajudar vossa inteligência e vossa força os rios da graça, e podeis e deveis dominar os desejos do mal. E com a vossa vontade fortificada pela graça o deveis fazer. Eis aí porque foi que os anjos, em meu nascimento, cantaram para a terra: paz aos homens de boa vontade. Eu tinha vindo para trazer-vos a graça, e mediante a união dela com a vossa boa vontade, teria vindo aos homens a paz. A paz, glória do céu de Deus. E Caim disse a seu irmão: vamos lá fora. Era uma mentira dele, e ele escondia com um sorriso a traição que mata. A delinquência é sempre mentirosa para com as vítimas e para com o mundo, que ela procura enganar. Ela quereria enganar até Deus, mas Deus lê nos corações. Vamos lá para fora. Muitos séculos depois alguém disse: salve, mestre, e o beijou. Os dois Caíns esconderam o delito sob uma aparência inócua e desafogaram sua inveja, sua ira, sua prepotência e todos os seus maus instintos sobre a vítima, porque não se tinham dominado a si mesmos, mas haviam feito do seu espírito o próprio eu corrompido. Eva sobe pela expiação que faz, enquanto Caim desce para o inferno. O desespero se apodera dele e lá o precipita. E com o desespero, que é o último golpe mortal dado ao espírito já enfraquecido por seu delito, vem o medo físico, vil, da punição humana. Não pode lembrar-se do céu o homem que está com sua alma morta. Ele é um animal que tem medo de perder sua vida animal. A morte, cujo aspecto já é um sorriso para os justos, pois é por ela que eles vão para a alegria da posse de Deus. É terror para aqueles que sabem que morrer quer dizer passar do inferno do coração para o inferno de Satanás para sempre. E como alucinados, veem de todos os lados a vingança pronta para feri-los. Mas ficai sabendo, eu estou falando aos justos. Ficai sabendo que se o remorso e as trevas de um coração culpado dão ocasião ou fomentam as alucinações do pecador, a ninguém é lícito erigir-se como juiz do irmão, e muito menos como seu carrasco. Somente um é juiz, Deus. E se a justiça do homem criou seus tribunais, a estes é que toca a tarefa de administrar justiça, e ai daqueles que profanarem tal nome e quiserem julgar pelo critério de suas próprias paixões ou pelas pressões dos poderes humanos. Maldito seja quem se fizer carrasco particular de um seu semelhante. Mas maldição ainda maior para aqueles que, sem que o façam por uma irritação irrefletida, mas por um frio cálculo humano, condenam à morte ou à desonra de um cárcere sem justiça. Porque se àquele que matar será dado um castigo 7 vezes maior, como disse o Senhor que aconteceria com quem matasse Caim, aquele que condena sem julgamento, escravizando-se a Satanás, vestindo-se com a veste de autoridade humana, será condenado 77 vezes pelo rigor de Deus. Seria necessário ter isso sempre presente, especialmente agora, ó homens, que vos matais uns aos outros, para fazerdes dos que tombaram a base do vosso triunfo, e não sabeis que estáis cavando sob os vossos pés o precipício no qual vos precipitareis, amaldiçoados por Deus e pelos homens. Pois eu disse, não matarás. Eva sobe pelo seu caminho de expiação. O arrependimento cresce nela diante das provas do seu pecado. Ela quis conhecer o bem e o mal,
e a lembrança do bem perdido é para ela como a lembrança do sol para alguém que tenha ficado cego de repente. E o mal feito está diante dela, nos despojos do seu filho morto, e ao redor dela pelo vazio criado pelo filho homicida e fujão. Depois disso nasce Sete, e depois de Sete é Nós, o primeiro sacerdote. Vós inchais vossas mentes com os rios da vossa ciência, e falais de evolução, como para dardes um sinal da vossa formação espontânea. O homem animal, ao evoluir-se, se tornará o super-homem. Vós dizeis assim: sim, assim é, mas a meu modo, no meu campo, não no vosso. Não será passando da espécie dos quadrúpedes para a dos homens, mas sim passando da dos homens para a dos espíritos. E tanto mais crescerá o espírito, quanto mais evoluirdes. Vós que falais de glândulas e que encheis a boca falando de hipófise ou pineal, e colocais nesta a sede da vida, começada não no tempo em que viveis, mas nos tempos precedentes e nos que sucederão aos atuais. Ficais sabendo que a vossa verdadeira glândula, a que faz de vós os verdadeiros possuidores eternos na vida, é o vosso espírito. Quanto mais ele se desenvolver, tanto mais possuireis as luzes divinas e vos transformareis de homens em deuses, deuses imortais, conseguindo assim, sem irdes contra o plano de Deus e a sua ordem a respeito da árvore da vida, possuir esta vida exatamente como Deus quer que a possuais, pois que ele a criou para vós eterna e brilhante, num abraço feliz com sua eternidade, que vos absorve em si e vos comunica as suas propriedades. Quanto mais o espírito tiver evoluído, tanto mais conhecereis Deus. Conhecer Deus quer dizer amá-lo e servi-lo, e por isso ser capazes de invocá-lo em favor de vós mesmos e dos outros. E com isso vos tornareis os sacerdotes que desta terra oram a Deus por seus irmãos, visto que o sacerdote é consagrado. Mas também o é o cristão convicto, amoroso e fiel. E assim, especialmente o é a alma vítima que se imola a si mesma por um impulso de caridade. Não é o hábito o que Deus observa, mas a disposição. E em verdade eu vos digo que aos meus olhos aparecem muitos tonsurados, que de sacerdotes só têm a tonsura, e muitos leigos nos quais a caridade que os possui e pela qual eles se deixam consumir é o óleo da ordenação, que faz deles os meus sacerdotes, desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por mim, que os abençoo. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente. Tenham um abençoado final de semana.